Boa noite. Me escutam bem? Que eu tenho mania de ficar muito assim. Acho que tá bom aqui, né, o som. Bem-vindos ao KSSF. Eu prometo para vocês que minha palestra não vai ser daquelas muito longas. Eu sei que a gente começou um pouquinho atrasado. Até bom, né? Porque assim fica dentro do que eu tenho planejado. Não acaba muito cedo, vocês também não vão embora muito cedo também, na medida certa. Meu nome é Estela Matos, eu frequento aqui a casa já de volta há 2 anos, mas eu já frequentava a casa muito tempo atrás, fiquei fora, depois voltei e estou aqui junto com vocês, aprendendo de novo, estudando, fazendo parte dos cursos. E essa palestra nada mais é do que dividir um estudo, mais um estudo que veio até mim. E o tema dessa palestra, eu sei que é um tema que ele é bem simples, né? Acho que tolerância é um tema que muitas pessoas já superaram, por isso acho que eles não estão aqui falando. Pode ser que quem já está em casa nos ouvindo já superou, e o ponto é esse, que a gente um dia consiga superar, né? Longe de a gente estar aqui passando uma verdade absoluta, gostaria de dividir aquilo que, quando eu tive esse tema da tolerância, que eu sabia que eu tinha que estudar, foi uma coisa que me trouxe muito estudo e muito treinamento. Tiveram alguns dias que foram horas assim de passar pela prova da tolerância, igual o cientista que faz uma tese, quer defender uma tese, e depois ele vai para o laboratório e tem que pôr a prova. Então, a minha prova foram várias provas, e a de vocês está começando agora, de tolerar a minha palestra aqui no próximo tempinho. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês e a paciência. Então, quando eu pensei nesse tema, a primeira coisa que me veio foi exatamente a carinha dessa menina. Porque eu pensei em tolerância e fiquei imaginando assim, então o que eu aprendo primeiro? Aprendo a tolerar? O que precisa para tolerar? Eu preciso amar? Eu preciso entender. Será que se eu entender, eu amo? Se eu entender amar, eu vou tolerar mais? Ou eu tolero porque eu amo? Ou eu vou aprender a amar? Primeiro eu aprendo a tolerar? Então, essas 3 palavras, elas me acompanharam o tempo todo. Tolerar, amar e compreender. E eu fiquei exatamente com essa expressão. Foi esse meu sentimento de que eu não ia conseguir chegar nunca a uma conclusão. Conversei com várias pessoas, procurei vários estudos, vários artigos, e realmente é um processo. Para mim, eu vou tentar explicar para vocês como, para mim, essas 3 coisas andam juntas. E é claro que o aprender a amar, ele é o mais importante de todos. Quando eu busquei muita coisa na internet sobre tolerância, muita coisa vem sobre tolerância religiosa, é o que mais vem. Quando você põe no Google tolerância ou a intolerância, vem muita informação sobre intolerância religiosa, sobre preferências sexuais, sobre grupos diferentes, como grupos, não como indivíduos. O meu estudo se focou mais na convivência, no relacionamento com o outro, não necessariamente num grupo onde a gente se posiciona contra ou a favor, mas mais na tolerância no dia a dia, como que a gente convive, como que a gente tolera a convivência com o nosso próximo. E também está longe de ser uma colocação da tolerância como passiva. Não é uma tolerância de que a gente pode, então, aguentar tudo calado, ou que a gente não tem que ter um posicionamento diante de injustiça ou diante de maus tratos físicos ou mentais. Longe disso. Eu acho que abusos ou situações de injustiça a gente não pode ter a tolerância. A tolerância, ela pede que nós sejamos justos. E ninguém vai ser conivente com situações que põem pessoas em risco ou que estão prejudicando pessoas. Então, deixando um pouquinho de lado esses assuntos sobre a tolerância, focar só mesmo nisso, de tolerar o dia a dia, de tolerar o próximo. É essa a ideia que eu venho trazer aqui hoje. Tá? Então, a tolerância, ela é uma palavra que vem do latim, e ela significa suportar ou aceitar algo que não se quer ou não se pode impedir. Então, essa aceitação do próximo, do próximo de uma situação, realmente, muitas vezes a gente não tolera uma determinada situação. Isso se dá muitas vezes porque a gente não olha a realidade, a gente espera que a gente gostaria que as coisas fossem como nós gostaríamos que fossem, e não necessariamente o que é a realidade. A gente fica muitas vezes pensando que o outro vai nos dar aquilo que a gente espera que ele dê. E não é essa. Muita gente não tem a possibilidade de dar, cada um dá exatamente o que tem, onde está. É como se a gente pensasse numa tartaruga tentando subir uma árvore, e aquelas pessoas que são mais assim agitadas, né? Eu acho que eu passaria e falaria, poxa, mas pula, sobe, acelera. E não dá, a possibilidade da tartaruga é devagar, ela não vai conseguir dar o pulo, voar para chegar até a árvore. Então, olhar a vida com esse olhar de realidade, o outro não vai dar o que ele não tem.
realmente a gente também não dá o que a gente não tem. Então, entender essa realidade é um processo importante. E eu fiquei imaginando, muitas vezes a gente escuta, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, ou todos esses conselhos. De onde eles vêm? Quem disse que tem que ser? Né? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que tolerar? Por quê? Eu fui buscar onde estão escritos, e onde estaria escrito tolerar uns aos outros. E eu cheguei na pergunta do Livro dos Espíritos 619. E a pergunta é: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis? A sua lei. E a resposta dos Espíritos nos fala que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, eu acredito que a gente tem como destino isso. A compreensão da gente, ela paulatinamente, mas vai acontecer. A gente vai chegar num dia que isso vai fazer sentido muito mais do que agora, na medida que a gente vai aprendendo. E essa parte que eu grifei, que desejam pesquisá-la, é importantíssimo, a vontade. Enquanto a gente não exercitar a vontade, a gente não vai conseguir entender que tem alguma mudança a ser feita, ou que a gente pode melhorar, ou por quê. Essa vontade do questionamento, ou assim, se ver do jeito que a gente se vê, e por que é que a gente é do jeito que a gente é? Eu quero mudar? Porque se a gente não tiver essa busca, essa vontade, não adianta, né? Realmente a gente não consegue mover se a gente não pensar dessa forma. E lembrando também que já foi dito no Livro dos Espíritos, na questão 621, isso, que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então a gente também tem dentro da gente, já lá dentro, essas sementes do que é o amor, como seria essa caminhada de melhoria. Está lá dentro. Realmente é uma germinação que se espera dentro dessa possibilidade da busca que a gente tem dessa melhora. E muitas vezes, eu já escutei aqui, né, a gente lê da própria psicologia que fala que a gente vê no outro aquilo que incomoda na gente, é nada mais do que um espelho. Então eu fiquei pensando, se o que está em mim me incomoda e é só um espelho, né, o do outro me incomoda porque é um espelho, se é um espelho, se eu tiver alguma coisa suja em mim, eu só posso arrumar se eu mexer em mim. Porque se você tiver com uma coisinha suja no dente e você olhar no espelho, você não pode tirar no espelho, né? Você tem que tirar no seu dente, porque não adianta. Então, eu fiquei pensando isso hoje até. Poxa vida, então se é um espelho que eu vejo, então eu não posso mexer no outro, eu vou mexer em mim. Então, faz parte da gente ter dentro da gente essa capacidade, já está aqui dentro, e vai acontecer naturalmente. E também como que a gente trata na questão do modelo, guia e modelo. Queira ou quer não, nós todos seguimos um modelo. Nós temos na vida da gente pessoas ou figuras da humanidade. Nós, no caso espíritas, particularmente, nós seguimos como guia e modelo Jesus, mas tem outras religiões, né? Tem pessoas que seguem Buda, seguem Maomé, tem diferentes formas de seguir, todos baseados no amor, no bem. Tem aquela história super famosa, que é dos dois filhos que tem um pai bandido, e que um filho virou advogado, o outro virou bandido, os dois olhando o mesmo exemplo, cada um seguia um caminho. Então, cada um de nós tem um modelo, e aqui, no caso, a Kardec confirma para a gente que o guia e modelo é Jesus. Né? Os espíritos confirmam para Kardec, e simplesmente porque Jesus foi o espírito mais puro que já passou pela Terra. Então, a gente vai caminhando nessa busca e buscando assim, uma luz. Quem é que já passou por aqui que fez? Como que a gente busca esse ser? Como que a gente melhora? E a gente encontra Jesus como esse guia e modelo. Eu pensei como um roteiro, a gente vem ao longo dos tempos estudando o Velho Testamento e o Novo Testamento, e seguindo o Evangelho. O Velho Testamento ele é baseado nas leis de Moisés, ele é totalmente baseado em leis. Então, ele é muito mais de fora para dentro. Com o Novo Testamento, com o exemplo de Jesus, é o contrário. Né? Ele veio exemplificar o amor. Já não é mais lei, já não é mais porque está escrito em algum lugar. Ele já veio exemplificar. Já é um outro processo. Então, eu trouxe aqui uma partezinha para falar um pouquinho de Jesus, sobre essa revelação do amor que ele fez para a gente. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para fora, enfatizando o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança sem desfalecimento. O legado do Cristo é a mensagem de amor, consolidada no seu Evangelho. Desta forma, torna-se necessário
para sermos felizes, seguir as suas orientações como um roteiro de vida. Então, a gente também pensa num modelo como esse, de exemplo de amor, tem que ter um pouquinho mais, né, de tolerar. Eu acho que não é só o tolerar, já começa a perceber que tem que ter esse movimento do aprendizado do amor. Nos 10 mandamentos não está escrito tolerai-vos, né? Não, tem que suportar o próximo, tem que tolerar o outro. Eu li, não achei, vocês podem ler, não vou ler um por um, mas fiquei imaginando que realmente não tem. Então tem mais, não é só tolerar e ponto final, tolerar com mais alguma coisa. A compreensão é primordial na tolerância, porque quando você compreende que o outro não vai dar mais do que ele pode, ou que a realidade é aquela da situação, fica um pouquinho mais fácil. Ou, como diz, né, às vezes é difícil, mas um pouco desafiador. Mas tudo isso são ferramentas que a gente vai trazendo para ajudar a gente a aprender como é que a gente vai caminhar os passos de Jesus, como é que a gente chega nesses espíritos tão elevados que voltam e falam o caminho é amor, o caminho é essa renovação interior, né? Então, não é do Antigo Testamento. E Paulo vem dizer para a gente, em Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, aí eu achei, opa, alguém lá está falando que é assim, peraí, tem que suportar, mas com amor, não é só uma obrigação, já começa a despertar. Tem uma historinha, acho que a Marisa contou, uma parte dela, na última palestra dela sobre casais, falando que, eu até não sabia, parece que o Chico conta essa história, de uma senhora que foi casada há vários anos, e ela desencarna, e ela chega lá do outro lado, e ela está toda feliz, porque ela diz assim, não quero mais reencarnar com ele, porque eu aturei ele por 60 anos, estou livre. E falaram, não, consta aqui que a senhora vai voltar, e vai voltar com ele. E ela falou, mas como? Eu aturei ele todo esse tempo. E realmente não era para aturar, nós pedimos para amar. Então vai ter que voltar um pouquinho mais, até você aprender a amar. Então essa, né, a gente fica sabendo que não é... É um pouquinho desafiador, mas é um caminho. Eu acho que não é de uma noite da noite para o dia, ninguém vem para cá pronto, é um processo, e por isso que eu busco nessas ferramentas um guia para falar assim, não, então tá, esse roteiro, quem já andou, com quem que a gente busca essas histórias, para conseguir a gente pôr no nosso dia a dia. Então a gente tem que levar a vida suportando sim, mas com amor, vai fazer uma diferença. O pensamento da gente, ele traz a compreensão, mas o sentimento, ele valoriza uma ação. Então, toda vez que você põe um sentimento, já está diferente. Um exemplo que eu vi essa semana. Você está andando na rua, você encontra uma fotografia suja. Você pega a fotografia, é a foto de uma senhora idosa, você olha para a foto e fala, ai. Aí alguém fala assim, essa foto é sua mãe. A gente limpa a foto, beija, guarda, né? Porque a foto estava no chão. Então, você valorizou aquela foto. Com o pensamento, você analisou. É uma foto, uma senhora idosa, mas a partir do momento que você tem um sentimento por aquilo, tudo muda. Quem que não fica feliz acordar de manhã e falar para o filho, vamos para a Disney? Ou falar para ele, vamos para a aula? São duas situações completamente diferentes. Aquilo que ele valoriza, ele está feliz. Então, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente quer, como disse na pergunta, a busca faz toda a diferença do mundo. Então, a gente volta mais uma vez com Paulo, onde ele nos diz em Coríntios, e eu coloquei aqui, né, a tolerância não é a maior das virtudes, a maior virtude é o amor. Então, dentre eles, o mais importante é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Já traça-se que o tolerar, o compreender e amar, eles estão totalmente juntos, como eu coloquei no começo. Como eu disse que a gente tem esse caminho de progresso, vai acontecer, a Terra vai se transformar, vai ser morada de espíritos mais elevados do que temos hoje. Com certeza seremos um deles, continuamos nessa caminhada, nessa busca. Talvez demore um pouco mais, mas eu tenho certeza que a gente vai, que é o que nos dizem os espíritos. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e amor ao próximo. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, quer queiramos ou não, nosso destino é amar. Parece às vezes um pouco difícil eu acreditar, mas a gente vai conseguir. Existem várias promessas que a gente vai conseguir. A proposta que a gente tem, que a gente escuta bastante também sobre esse autoconhecimento,
onde a gente vai buscando, então, essa vontade de buscar essa mudança. A gente já está tendo um passo de mudar, essa vontade que movimenta a gente para a mudança. Onde a gente escuta, como disse um sábio na antiguidade, conhece a ti mesmo. Tem a segunda parte desse oráculo, que é domina a ti mesmo. E depois que você começar a se conhecer, a dominar, não tem outro passo, é a transformação. É um processo. Se fala muito só no conhece a ti mesmo, mas ele tem continuação. A gente tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. A partir do momento que a gente aprende alguma coisa, o laboratório, que é a vida, pede que a gente coloque isso em prática. Por isso que as minhas aulas de tolerância esses últimos 2 meses foram bem intensas. Então, a renovação espiritual representa uma espécie de caridade essencial que devemos para ter conosco. Esse trecho aí do livro Verdade e Luz de André Luiz, um trecho do livro dele, diz que as nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então, no pior das hipóteses, a gente está fazendo para a gente mesmo, que a gente vai estar lá na frente colhendo, vamos estar plantando isso. Temos muitos inimigos internos dentro da gente, muitos conflitos, as imperfeições, né, a nossa impaciência, e tudo isso ela traz uma anulação da felicidade. A gente aprendeu que dói. Dói quando a gente não está seguindo uma certa regra, dói e a gente tem que voltar. É o psilzinho lá de Deus, opa, volta aqui, que a gente tem que estar atento para que a gente mude o nosso psiquismo. Então, no caminho dessa transformação, a gente vai aprendendo que existe um certo processo nessa transformação. As transformações individuais sobre o impacto da dor ou do aprendizado costumam seguir esta regra. Ensinos aprendidos conduzem a novo aprendizado. Novo aprendizado produz conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram divergências. Desculpa, está errado ali. Divergências fazem surgir o homem novo, transformado pela força do bem. Não sei se já aconteceu com vocês, muitas vezes aconteceu já comigo. A gente vem para cá, assiste uma aula, assiste uma palestra, escuta alguma coisa e aquilo mexe com os nossos paradigmas. A gente vai para casa assim, não pode ser isso, eu não concordo com o que a pessoa falou, porque o livro, porque citou, porque disse. Mas é tão bacana, e aí a gente continua vindo para o centro, continua tendo outras aulas, conversando com outras pessoas. Pode ser que a gente ainda não concorde com o que foi falado, mas já mexeu com a gente, já colocou uma sementinha lá para a gente pesquisar mais, até mesmo para falar, não, eu vou buscar, porque eu acho que não é bem isso que a pessoa está falando. Mas aí acontece esse caminho, e é uma coisa fantástica, porque é assim, aquele assunto incomoda, aí a gente começa a pensar, mas será que eu sou assim? Será que isso cabe a mim? Isso vai gerando um conflito, que vai gerando divergência, que te põe numa situação onde você vai tendo novos pensamentos, você vai se renovando, já não pensa mais daquele jeito, alguma coisinha já mudou, né? Realmente, essa luta íntima ela acontece quando a gente está na busca da luz. Tantas coisas de choque com a cultura que a gente tem, do jeito que a gente foi criado, os pré-conceitos que a gente tem, é uma luta realmente que se choca. E essas transformações elas vão acontecendo aos poucos. Não dá para querer dar um salto, não dá para querer que a tartaruga comece a voar da noite para o dia. Existe todo um processo. Eu pensei que a gente pode guardar o chicote, não ficar assim porque eu não consigo, porque eu não posso, ou ficar muito duro com a gente mesmo. Então, guardar o chicote, por isso Indiana Jones aí, onde tem que lembrar que é isso, a gente não pode ser tão duro com a gente mesmo. A gente tem que entender que tem sim, o processo ele é paulatino, ele é conturbado, a divergência vem, essa luta íntima faz parte desse nosso crescimento. A evolução, nos diz Emmanuel no Fonte Viva, a evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau que se coloca. A gente e o outro também. Então, essa tolerância, ela vai ver que é isso, cada um está num degrau, a gente e o outro. A gente, muitas vezes, não conseguir tolerar, não conseguir compreender, não conseguir amar, e o outro, muitas vezes, também por não conseguir dar tudo isso. A gente está, na verdade, estamos todos no mesmo barco. Então, por que ser tolerante? Por que tudo isso? Por que essa busca toda? Eu trouxe, Sandra, para você esse quadrinho. Pensei em você, que eu sei que você gosta. E ele fala isso, né? É tão bacana, a gente fala assim, todo esse discurso que a gente tem, a humanidade, né? Seria muito melhor se as pessoas fossem mais tolerantes umas com as outras, e o amigo dele fala, poxa, que legal, então você vai ser mais tolerante comigo? E ele já fala, calado. Quem te perguntou alguma coisa? É assim, a gente tem uma proposta, a gente fala que não vai fazer, não vai, e na primeira oportunidade, volta aquele pouquinho, já perde de novo todo aquele diálogo que a gente tem com a gente mesma, a ideia que a gente vai fazer de melhorar. Então, a tolerância, eu descobri que ela é sempre melhor para quem exerce.
é para a gente. Nós somos herdeiros de nós mesmos, não é para ninguém. Não está fazendo favor para ninguém. Somos para nós mesmos, né? Por propiciar autoburilamento e disciplina no programa da própria evolução. Então, a gente convive melhor quando a gente tolera. Inclusive, imaginando tanta mudança que tem no planeta, as imigrações, as migrações, tanta cultura, a gente mora num país com tanta gente de tantos países que a gente não tinha oportunidade de conhecer no Brasil, tantas culturas. Essa globalização, cada vez mais e mais, se a gente não for tolerante com a cultura do outro, se a gente não for tolerante com a ideia do outro, fica mais complicado para a gente, só é para a gente, porque o outro segue sendo o outro e para ele ele nem percebe que ele realmente teve uma situação que te incomodou ou que você não está muito bem com ele. Então, na questão de convivência, a gente vai entendendo que existe essa compreensão. Então, o tolerar, o amar e compreender. Quando a gente compreende, fica mais fácil da gente entender e usar desse recurso para se autoconhecer e para se autodominar. Então, se a gente compreende para conviver, o que seria isso? Muitas vezes precisamos nos colocar no lugar dos outros para entender por que uma pessoa trabalha de uma determinada maneira e tem suas opiniões sobre alguma coisa. Para chegar a essa prática de convivência, é necessário ter um domínio de nós mesmos e humildade suficiente para aceitar ideias de outros, mesmo que não coincidam com as nossas. Também é necessário que a caridade já esteja germinando em nossos corações para podermos compreender as expectativas dos outros. Tudo isso coloca sempre a gente como um agente. Nós temos esse dever de agir e participar disso. Então, realmente, esse sentimento que a gente coloca na situação não é só mais a atitude de tolerar sem o sentimento. A gente vai, com o sentimento, valorizando a situação que a gente está vivendo. Então, realmente, esse ponto de vista, muitas vezes, é só o ponto de vista. A pessoa está vendo a mesma coisa e a gente quer estar com o nosso ego provando que a gente está certo e não a outra pessoa. Não tem água aqui. Minha água com calmante não tem. Por favor, obrigada. À medida que a gente vai tendo conhecimento disso tudo, então, a intenção de conviver melhor que a gente tem, como que a gente vai tendo mais paz no nosso convívio, a gente vai aproveitando essa convivência, vai escolhendo um relacionamento mais pacífico, entendendo que a posição espiritual de cada um vai dando essa paz também nessa convivência. Todos que compartilham, direta e indiretamente, a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Não estamos aqui para duelar com ninguém, não somos inimigos de ninguém. O nosso marido, o nosso filho, o nosso vizinho, ninguém está fazendo com o propósito, né? Ninguém corta o carro na nossa frente com a intenção, às vezes, mas normalmente não é pessoal. Ele pode até ter ficado irritado com uma ação. Obrigada, Guto. Com uma ação que nós fizemos, ele está só reagindo, às vezes, a alguma coisa que a gente fez sem perceber, mas ele não está, na verdade, fazendo aquilo com a intenção diretamente da pessoa, de atingir a pessoa. Mário Quintana nos diz que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Convivência é, sim, uma questão bem delicada. E no Espiritismo, a gente entende ainda que é mais amplo do que quem não segue a doutrina, porque aí a gente entende que nessa convivência, puxa, quem é que está do nosso lado? Quem é que está na nossa família? Quem é essa pessoa mais difícil que a gente tem que conviver? A gente sabe que tem algum laço. E interessante que algumas pessoas podem não ter esse laço diretamente ligado pela reencarnação, mas a situação está ligada no nosso aprendizado. E aí a gente acaba tendo, por exemplo, se a gente vai caminhando aqui e eu me deparo com esse púlpito, eu não consigo andar. Então, muitas vezes, a gente fica tão focado no problema de que eu tenho uma barreira, eu não consigo passar, e tão preocupado, quem pôs aqui? Quem que pôs esse móvel aqui na frente? Eu não consigo passar. E isso está me incomodando, quem é o culpado? Buscando coisas que vai tomar o nosso tempo, que não vai trazer nenhuma melhora para a gente, mas que a gente se descobrir, que se a gente der a volta por aqui assim, né, a gente passa, vai embora e vai continuar o caminho. Não busca mais quem é que colocou. Pegar um recurso para fazer alguma coisa com aquele obstáculo. Os obstáculos não são colocados para a gente por acaso, tem um aprendizado, e quanto mais rápido a gente tentar aprender, mais rápido aquilo vai promover para uma outra situação, né? E às vezes a gente foge de uma situação aqui
Quantas vezes a gente foge de situações do Brasil, chega aqui e encontra a mesma situação, ou sai de um emprego para encontrar a mesma situação do outro lado, ou pega um vizinho que era tão parecido, um namorado, tem sempre alguma situação na vida da gente que se repete. Por que se repete? Não é possível, tem que ter alguma forma de aprender, né? A gente fica naquele Groundhog Day, que fica vivendo a mesma situação, até que você aprende que alguma coisa tem que fazer diferente, e aí dá o pulo. Então, é realmente para a gente aprender a desviar das coisas e aprender a compreendê-las. E qual que é o nosso exercício? O que Jesus nos pede? Qual é o exercício que a gente escuta sempre que a gente tem que fazer, baseado em quê? No Evangelho. E essa frase de Francisco de Assis, que eu acho maravilhosa, prega o Evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Vamos vivendo por exemplos, mais do que muitas palavras, o exemplo vai estar trazendo muita coisa para a gente. Então, que a gente possa, baseado nesse Evangelho, que possamos ter uma pitada de Evangelho em tudo o que fizermos. O que significa um empenho de aplicar, em conformidade com as circunstâncias, um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor ao semelhante. Tantas coisas lindas para a gente se apegar para essa mudança de vibração. Gente, tudo isso é para ajudar a gente a mudar a vibração. Baseado nesses exemplos, não é possível que a gente não consiga mudar de vibração. De manhã a gente acorda, às vezes, tão incomodado com aquilo que a gente tem pela frente para viver, um pouquinho que a gente pegar nesse Evangelho, que mudança! Eu trouxe também um texto aqui que eu achei bacana, como um exercício, que seria assim: calar quando poderia gritar, saber tolerar e suportar o excesso alheio, para depois, serenamente, restabelecer a normalidade de uma situação. Compreender a superioridade da calma sobre a irritação. Gente, a calma sobre a irritação. Que delícia a gente poder se manter calmo diante de pessoas e situações irritantes. O valor da modéstia sobre a insolência. A coragem da paciência sobre a irritação. A elevação do comportamento ponderado sobre a agressão. A atuação agressiva. Então, tem tantas coisas lindas no Evangelho para a gente vibrar e mudar a vibração e querer essa mudança. E um processo que acontece bacana é que quando a gente busca essa mudança íntima, vem a ajuda do alto, que para mim ela é imprescindível. Quando a gente pensa que a gente está sozinho ou que eu vou ter que fazer tudo isso sozinho, tem aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, os Espíritos nos falam, eu achei linda essa mensagem. No entanto, quando o amor, a compreensão, o respeito, a ternura e todas essas qualidades relacionadas prevalecem, é muito fácil e simples chegar a um acordo, porque então você também recebe a ajuda do plano espiritual, que suaviza as arestas, fazendo com que as pessoas sejam envolvidas por bons sentimentos. Que coisa maravilhosa! Gente, muda tudo. A gente muda aqui, a vibração muda, a ajuda chega, a cura chega, o alívio, a esperança, tudo. Eles prometem isso para a gente. No item 4, eles continuam: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras. Olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Gente, começa com a gente. Mas eles falam aqui, eles garantem para a gente que eles estão aqui para dar o passo, que a gente não consegue mais. Então, para mim, isso foi incrível saber que eu não vou lidar com as coisas que eu tenho que aprender sozinha. Eu vou fazer esse passo para vibrar na direção do amor, da compreensão, mas olha só quanta ajuda que eles prometem para a gente. Isso, para mim, foi incrível. E entendendo que nós temos essa parte nossa, que seria a nossa decisão entre sermos pacíficos e pacificadores. Pacíficos quando a gente é o agente da paz e pacificadores quando a gente trabalha em favor dessa paz. E olha que exemplo lindo de Jesus. Jesus, aceitando por amor a cruz no Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. O trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes. Bem-aventurados os pacificadores, nos diz em Mateus. Então, bacana, a gente tem que se posicionar num ponto do que a gente quer ser. Podemos ser só pacíficos, mas ser pacificadores, que comece com a gente, a paz. Alguém tem que sair da rodinha do ratinho, né? Começa
Qualquer situação que começa, alguém tem que parar a discussão, alguém tem que parar a perseguição, alguém tem que parar, alguém tem que fazer um processo de vamos continuar, vamos ser agentes da paz, está dentro da gente. E várias pessoas já trouxeram para a gente aqui palestras sobre o BIP, que é bem lembrar, facinho de lembrar, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Uma receita também, para a gente ter aqui no bolso, para puxar e falar como é que eu lido com essa situação, com esses caminhos que a gente tem, essas mensagens maravilhosas, como que a gente passa isso e vive, interioriza-se isso. Então, lembremos sempre, para a gente poder conseguir se elevar também. Então, a benevolência para com todos, agir de boa vontade para com quem quer que seja, quem cruzar o nosso caminho, vamos ter boa vontade. Indulgência com as imperfeições dos outros, que é misericórdia e compreensão. É tolerância para com as atitudes alheias. Olha a indulgência, né? A tolerância aí. Perdão das ofensas. Nos colocamos na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança e de punição. Livro dos Espíritos, questão 886. Benevolência, indulgência e perdão. Eis o caminho da caridade, da salvação, da felicidade do espírito, tão sonhado por nós. Então, a gente tem um caminho para conseguir fazer paulatinamente, um pouquinho de cada vez, colocar em prática esse BIP, essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, um pouquinho de cada dia. E ele é um processo diário, assim, ok, hoje eu não consegui, hoje eu perdi. A gente tem amanhã. Começa de novo, e começa de novo, e começa de novo, várias vezes no dia, se precisar, sempre voltando para a luz do Evangelho, lembrando, né, quem já passou por aqui, deixou um rastro, Jesus está sempre do nosso lado, nos orientando, dizendo, vocês podem fazer mais do que eu fiz. Vamos desmembrando, né, cada um aí, essa benevolência, essa gentileza com os outros, que a gente pode ter, não custa nada, essa gentileza. Aqui trouxe o exemplo de um animal, porque eles também precisam da nossa gentileza. Quantas vezes a gente vê um bichinho na rua e a gente pode ajudar, né? Quanto mais um estranho, alguém... procurar uma forma de fazer uma gentileza para alguém. É um caminho para a gente conseguir lembrar dessa indulgência que a gente tem que ter para com o próximo. A benevolência, desculpa. A indulgência seria a misericórdia, a compreensão e a tolerância com o próximo. É uma virtude que a gente deve estar sempre no nosso pensamento, né? Para não julgar. Se recordando das palavras de Cristo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, gente, essa indulgência para com o próximo. Vamos lembrar que nós também precisamos muitas vezes de indulgência. Quantas vezes a gente responde mal, ou olha torto, ou faz alguma coisa, e quantas pessoas nos perdoam. Então, essa indulgência, tudo tem as duas vias. E não cai pelo outro, é pelo aquilo que é para a gente, herdeiros de nós mesmos. Não é favor nada para ninguém do próximo. E o perdão, onde perdoar, eu achei essa frase muito bonita, perdoar é dar o direito a cada um de ser como é, e nos dar o direito de ser como estamos, não como somos, porque nós estamos, entendendo que o nosso estado atual é provisório e devemos estar em constante melhoria. Então é isso, o perdão é isso, entender, nós também, e o não perdoar também está ok, porque se nós estamos, a gente pode estar na situação de não estar pronto ainda para perdoar, que também está ok. Lembrando desse perdão das ofensas que nós pedimos tanto, né? Nos perdoar para que é perdoando que se é perdoado. Eu trouxe um desenho para vocês, alguns já podem até ter visto. E esse desenho, quando eu estava buscando alguma coisa que ilustrasse um pouco dessa busca do tolerar, amar e compreender e a convivência, nesse desenho vocês vão ver que são duas personagens muito diferentes uma da outra. E ao ponto de que a primeira ela não se dá nem conta que existe alguém tão parecido e tão diferente ao mesmo tempo. E no decorrer desse relacionamento, elas se descobrem tão diferentes, incomodam-se umas outras, veem o que tem de pior dentro delas, depois começa um processo. Eu vou contar porque não é para estragar o desenho, é mais porque eu queria que vocês estivessem olhando com esses olhos, tá? De como é esse processo de você identificar um outro, aí como esse outro não é igual a mim? Como que a minha irmã, criada pelo mesmo pai e pela mesma mãe, é tão diferente de mim? Como que a pessoa não é como eu gostaria que ela fosse? E o que esses dois fazem nessa caminhada deles? Queria que vocês assistissem e dessem
olhassem com carinho esse desenho, que para mim foi muito ilustrativo. Para mim, esse desenho foi bacana de ver como que a gente... Não é bem assim que eu vi. A gente encontra o outro e, de repente, olha uns lados meio não muito legais. Se a gente tem a oportunidade, a chance, às vezes na vida não dá tempo, a gente fica com aquela raivinha, não consegue ver o que o outro tem. Mas a gente, às vezes, quantas vezes a gente tem uma certa imagem de uma pessoa e quando a gente vai ficando mais próximo, quanta coisa linda que o universo tem dentro daquela pessoa, quanto que eles conseguiram se ver, né, um no outro, e essa diversificação de pessoas, de mundo, se o mundo todo fosse, as pessoas fossem iguais, ou se tivesse só uma nota musical, dó, não ia ter música. Então é importante essas diferenças, essas personalidades, tudo isso que a gente convive. Então, para mim, esse desenho foi bacana, e a gente também entendendo que no caso da reencarnação é como se eles mudassem, então, de posição, e aí cada um vai viver aquilo que o outro vivia. Somos assim, somos partes da mesma família, somos partes de uma mesma célula. As células, elas se harmonizam entre si. A gente também deveria ter a mesma capacidade de se harmonizar, mas só dá para fazer com a vontade, com a nossa intenção, com a nossa busca. E os espíritos prometem que eles estão conosco para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar esperança e não deixar a gente desistir. Então, essa fotinho fica aqui para a gente lembrar dessa diversidade, mas que a gente pode sim conviver. E eu agradeço imensamente a paciência de vocês, o carinho de vocês, e desejo uma excelente noite, um excelente final de semana, que a gente se veja por aí. E no final aqui eu tenho a bibliografia para vocês, se quiserem acompanhar depois. Muito obrigada, boa noite para vocês.